Bom, conjuntos numéricos, dentre os conjuntos numéricos, vamos começar pelo conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais ele está associado à ideia de contagem e ordenação. É óbvio que já tem vários milênios, né, que a humanidade ela começou a estar contando. Hoje nós conseguimos descrever o conjunto dos números naturais de uma forma bem mais sistemática e bem mais E estruturada. Bom, o conjunto então dos números naturais, que a gente vai representar por esse símbolo aqui, é um N com a perninha um pouquinho mais grossa, né? Em alguns livros a perninha aqui na parte esquerda, a outra é aqui no meio, né? Então depende do autor, tá? Então é um conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? É um conjunto, como vocês podem ver, infinito, tá? E uma coisa que, assim, eu já começo esse ponto falando, diz respeito se zero é ou não é um número natural, né? Aí, pessoal, vai depender da escolha de cada pessoa, de cada autor, né? Vai depender do campo que você está. Por exemplo, tem um matemático bastante famoso no Brasil, autor de vários livros de matemática, né? De análise matemática e tudo mais, chamado Elon Lages Lima, e ele vai falar o seguinte, ele fala, bom, zero é um número natural? Ele vai falar, é e não é, né? Porque assim, se você olhar, por exemplo, para a definição que fala que os números naturais, né, são números inteiros positivos que se agrupam em um conjunto, a gente pode considerar o zero sendo um número natural. Agora, se a gente for considerar, por exemplo, outra definição, como a que eu vou comentar aqui para vocês, aí o zero ele não é considerado natural. Então, é uma opção, depende muito da escolha, né? Geralmente, quando a gente está mais no campo da álgebra, a gente considera o zero natural, porque é mais conveniente em algumas questões. Quando a gente está, por exemplo, no campo mais da análise, ali às vezes, geralmente a gente não considera o zero natural, porque é mais conveniente, né? Principalmente quando vocês forem trabalhar lá com sequências lá na frente, né? Vocês vão ver que o zero não aparece lá, né? Mas de forma geral, aqui na nossa disciplina, nós vamos considerar sim o zero sendo natural, tá? Então, das pessoas, né, dos matemáticos que fizeram uma boa estruturação a respeito da ideia dos conjuntos dos números naturais foi Giuseppe Peano. Né? Giuseppe Peano desenvolveu quatro axiomas, né, que são chamados aí axiomas de Peano, que ele vai dar toda a consistência, no caso aí, para a construção do conjunto dos números naturais. E aí eu quero que vocês percebam que nessa construção pelos axiomas de Peano, o zero ele não entra, ele não vai ser considerado como um número natural. uma coisa assim interessante, né, é que Giuseppe Peano ele é considerado como um dos fundadores da teoria dos conjuntos. E ele foi um matemático brilhante, né? Ele é autor de, por exemplo, mais de 200 livros, né, e artigos. Ele é considerado também como um do fundador da lógica, né? Vocês vão estar estudando lógica matemática em uma disciplina específica. Ele é considerado o fundador disso, né? E uma contribuição bastante importante, como eu comentei, diz respeito à axiomatização, né, do padrão dos números naturais, né? Que é o que eu vou comentar aqui com vocês, que é chamado de axiomas de Peano. Então, esses quatro axiomas, né, permitem aí que a gente possa fazer a construção dos números naturais. O que esses axiomas falam, né? Bom, primeiro, ele fala que todo número natural tem um único sucessor. O segundo axioma vai dizer o seguinte: números naturais diferentes têm sucessores diferentes. O terceiro vai dizer que existe um único número natural chamado 1 e representado pelo símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro. Então percebam, né, pelos axiomas de Peano, o zero não é número natural, tá? Porque o 1 seria o primeiro número natural, tá? O 4, axioma 4 vai dizer o seguinte: seja x um conjunto contido no conjunto dos números naturais. Se 1 pertence a x e se o sucessor de todo elemento de x ainda pertence a x, então x vai ser igual ao conjunto dos números naturais. X vai ser igual a n. Então, esses quatro axiomas permitem a construção
conjunto dos números naturais, tá? E uma coisa que eu quero que fique bem assim evidente é que a palavra-chave para a construção dos números naturais é sucessor, ok? O conjunto dos números naturais, ele é dotado de duas operações: a operação de adição e multiplicação. E essas operações, elas vão ter algumas propriedades, que nós vamos ver aqui brevemente. Okay? A primeira é a associatividade da adição. O que essa primeira propriedade diz? Que A mais B mais C é a mesma coisa que A mais B mais C. Ou seja, a soma de dois elementos adicionada a um terceiro é a mesma coisa que a soma do segundo com o terceiro adicionado ao primeiro. Tá? Essa seria aí a propriedade da associatividade da adição. Outra propriedade da adição é a comutatividade. Okay? O que essa propriedade diz? Que dois números somados, A mais B, o resultado é o mesmo que eu somar B mais A, que é A, não é C não, tá? Para qualquer AB pertencente aos naturais. Uma terceira propriedade é o elemento neutro. A adição, ela tem a propriedade do elemento neutro, que na verdade é o zero, né? Então, A mais zero é igual a A. Então, zero é o elemento neutro da adição dos naturais. Percebam aqui na propriedade, na propriedade A3, né, como que é conveniente que o zero seja um número natural, né? Então, por isso que, nesse caso, a gente vamos estar trabalhando a disciplina que o zero é sim um número natural. Veja, para essa propriedade particular, é muito conveniente que isso aconteça. A multiplicação também tem três propriedades que nós vamos estar vendo. A primeira é a associativa. Propriedade associativa da multiplicação. Que ela diz o quê? Que se eu tenho o produto de três números, né, A, B, C, eu posso fazer o produto dos dois primeiros e depois realizar o produto pelo terceiro, ou eu posso fazer o produto do segundo e o terceiro e depois multiplicar pelo produto do primeiro, para qualquer número A, B, C pertencente aos naturais. Da mesma forma, a multiplicação tem a propriedade comutativa, né? Que ela vai dizer o seguinte, aqui é A também, viu, pessoal? Onde está o meu mouse, ó. Aqui é A. Ela diz o seguinte, que AB é a mesma coisa que B vezes A, ok? Para qualquer AB pertencente aos naturais. E, por fim, a multiplicação também é dotada de elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação é o 1, né? Então, se eu tenho qualquer A pertencente aos naturais vezes 1, o resultado é sempre o A, ok? Então, essas três propriedades da adição e da multiplicação, elas são muito importantes, né? E elas ajudam aí, na verdade, elas definem aí as operações nos naturais, ok? Uma outra propriedade que os números naturais contêm é a propriedade distributiva, ok? Propriedade distributiva diz o seguinte, que o produto de uma soma, então, ó, o produto de uma soma é igual ao produto do primeiro elemento da soma mais o produto do segundo termo da soma. Tudo bem? O que nós vamos ver é que todos os demais conjuntos numéricos, eles são, na verdade, uma ampliação do conjunto dos números naturais. Ou seja, eles contêm o conjunto dos números naturais, eles possuem adição e multiplicação, porém eles precisam de uma ampliação. E nessa ampliação, nós vamos construindo as propriedades e tudo mais dos outros conjuntos. Ok? O próximo conjunto que nós vamos estar conhecendo é o conjunto dos números inteiros. Nós representamos o conjunto dos números inteiros por esse símbolo, né? Um símbolo Z. Diz nos livros de História Matemática que vem da palavra Zahl, que significa inteiro em alemão. Tá? Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelo todos os naturais, então 0, 1, 2, 3, e também os opostos desses naturais. Okay? Então, assim como o conjunto dos naturais, ele também é um conjunto infinito. Algumas observações, né? Eu denoto por Z+, o conjunto dos números naturais. Eu denoto por Z-, conjunto dos números inteiros negativos, incluindo o zero. Okay? Eu denoto por Z*, o conjunto dos números inteiros, exceto o zero. Tá?
Também é uma prática muito comum quando eu quero me referir ao conjunto dos números naturais, exceto o zero, colocar um asterisco sobre o símbolo de n, ok? Bom, as operações em z são basicamente as mesmas dos números naturais, ou seja, os números inteiros são dotados de adição e multiplicação, e eles apresentam as mesmas propriedades do conjunto dos números naturais. O que acontece é que é uma ampliação, como eu já comentei, dessas propriedades, né? Então, que nós vamos ampliar então aquelas propriedades da adição para uma propriedade A4 aqui, que ela se chama oposto simétrica para adição, tá? O que ela vai dizer? Ela vai dizer que para todo A pertencente ao conjunto dos números inteiros, vai existir um menos A, ou seja, o seu oposto, né, pertencente também aos números inteiros, tal que A mais menos A é igual a zero. Uma coisa interessante é o seguinte, é que essa quarta propriedade nos permite realizar a subtração em z. Veja, é uma coisa a mais, né? É um avanço em relação aos números naturais, ao conjunto dos números naturais. Lá não é possível realizar a subtração. Por quê? Porque não existe números opostos, né? Não existe números negativos. Então, porque na verdade a subtração nada mais é do que a soma, né, de um número positivo com um número negativo. Então, isso não era possível ser feito lá no conjunto dos naturais, que agora, com essa ampliação, né, o conjunto dos números inteiros permite que nós possamos realizar também essa subtração dos números inteiros. Algo que é muito importante, que nos ajuda muito a construir, né, a ideia de conjuntos numéricos, é a representatividade desses números na reta numérica. Em termos de educação matemática, esse trabalho é muito importante com as crianças do ensino fundamental, principalmente lá no início do ciclo 2 do ensino fundamental. Construir a noção de reta permite ao estudante construir a ideia de como os números podem ser ordenados. Também vai ajudar, né, no momento posterior a perceber que os conjuntos numéricos são infinitos, que entre dois números, né, eu vou conseguir ter infinitos outros números, né, quando a gente ampliar aqui a noção de números inteiros. Então, o trabalho, né, pensando assim na educação matemática escolar, com reta numérica, ele é muito importante nesse sentido, né? No nosso caso, nós vamos construir essa reta numérica de forma bem simples, começando primeiro pelos inteiros, depois nós vamos entender como funciona para os outros conjuntos numéricos, né? Bom, como que eu vou representar então esses números inteiros na reta? A ideia é a seguinte. Primeiro nós construímos uma reta e atribuímos um sentido para essa reta, sentido positivo para ela, no caso, um sentido positivo para a direita. Nós vamos fazer uma marcação que vai ser o ponto de origem, que vai ser a gente vai representar o inteiro zero. Feito isso, nós vamos estabelecer uma unidade U diferente de zero. Essa unidade, que a gente vai chamar de U, ela vai nos representar a unidade medida, né? Representar a unidade da reta, tá? Definido essa unidade, eu vou colocar esse segmento, né, começando no zero, e marcar na sua extremidade, fazer uma marcação. Essa marcação vai representar o 1 inteiro. Okay? Então eu tenho aqui o U, que representa a unidade, e o extremo desse segmento eu vou estar marcando o 1, certo? Em seguida, o que a gente faz? Nós vamos estar fazendo o mesmo processo, mas usando agora segmento de tamanho n vezes u e menos n vezes u, para qualquer n pertencente aos naturais. Então, por exemplo, usando para n igual a 2. 2 vezes u vai dar 2u, então eu vou ter duas unidades de medida. No extremo dessa unidade eu vou estar marcando o n, que no caso é o 2. Para n igual a 3, né? Então eu vou ter 3 unidades de medida, 3u, vou ter 3 unidades de medida. E na medida, na extremidade, eu vou estar marcando aí o terceiro. E assim por diante. Fazendo esse mesmo processo também para menos n, né? Nós vamos construir a reta numérica, no caso aqui representando os números inteiros. Ok?
Bom, uma noção importante que nós devemos ter sobre os números inteiros é o conceito de divisor. É exatamente isso que nós vamos ver agora, tá? Nós dizemos que A é divisor de B para qualquer A e B pertencente aos inteiros. Eu vou estar usando esse símbolo aqui, ó, é um A barra B. Então quer dizer, A é divisor de B quando existe um número C pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Okay? Vou ver alguns exemplos. 2 é divisor de 12. Por quê? Porque existe um terceiro número, que no caso é 6. 6 vezes 2 resulta em 12. 3 é divisor de menos 18. Por quê? Porque existe um certo número, que no caso é um menos 6, que vezes 3 resulta em menos 18. Menos 5 é divisor de 20, porque existe um certo número, que no caso é o menos 4, que vezes menos 5 resulta em 20. 4 é divisor de 0, pois existe um certo número, que no caso é o 0, que vezes 4 também resulta em 0. Quando A é divisor de B, a gente diz também que B é divisível por A, ou que B é múltiplo de A. Para A pertencente aos inteiros, nós vamos estar representando, vamos estar indicando como D de A o conjunto de seus divisores e M de A o conjunto de seus múltiplos. Então, por exemplo, conjunto D de 2, conjunto formado pelos divisores de 2. Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. O conjunto D menos 3 é formado pelos divisores de menos 3. Então, é menos 1, 1, 3 e menos 3. O conjunto dos divisores de 0. Os divisores de 0 são todos os números inteiros diferentes de 0. Okay? O conjunto dos múltiplos de 2. 0 mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 6. Conjunto dos múltiplos de menos 3. 0 mais ou menos 3, mais ou menos 6 e assim por diante. Conjunto dos múltiplos de 0. É só o 0. Okay? Essa noção de divisores e múltiplos, elas nos permitem entender o conceito de número primo. Vocês já devem saber, obviamente, mas dizemos que qualquer um número P pertencente a Z é chamado primo quando P diferente de 0, 1 e menos 1. Então, quer dizer, esse número P não pode ser 0, nem 1, nem menos 1. E o conjunto dos divisores de P é formado por menos 1, 1 e mais ou menos o P. Ok? Um exemplo disso é o 7. 7 é um número primo. Por quê? Porque os divisores de 7 são menos 1 e 1 e o próprio 7, menos 7 e 7. Tá? Outro número primo, 13. Os divisores de 13, menos 1 e 1, mais ou menos 13. Então, para ser primo, ele tem que ser divisível por menos 1 ou 1 ou por mais ou menos ele mesmo. Ok? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vou deixar esses 4 exemplos aqui para vocês. Quero que vocês... O quarto aqui saiu um pouquinho cortado, eu vou ler ele para vocês, tá? Eu gostaria que vocês resolvessem esses 4 exemplos. Eu vou parar o vídeo, então vocês resolvem esses 4 exemplos. E depois eu volto e discuto esses 4 exemplos com vocês. Ok? O primeiro diz o seguinte: descreva os seguintes conjuntos: D de 6, D de menos 18, e olha só, o conjunto que é a intersecção de D de 24 e D de 16. A intersecção dos divisores de 24 com os divisores de 16. Okay? Na segunda, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Ó. Que nome se dá a um inteiro M tal que D de A inter D de B é igual a D de M? Quem será esse M? Quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. Terceiro, quando D de A inter D de B é igual a 1 e menos 1, então, quando a interseção entre D de A e D de B é igual a 1 e menos 1, qual é a relação existente entre A e B? O que nós dizemos entre A e B? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Tá? E o quarto exercício diz o seguinte, ó, saiu cortado aqui, então presta bem atenção. Que nome se dá a um inteiro N, N diferente de 0, tal que M de A inter M de B é igual a M de N, ou seja, que nome se dá a um inteiro N, tal que
conjunto dos múltiplos de a intersecção com o conjunto dos múltiplos de B, resulta nos múltiplos de M. Ok? Pensa um pouquinho sobre esses 4 exercícios. Eu vou pausar o vídeo agora aí, né, e depois a gente volta para estar resolvendo. Ok? Bom, espero que vocês tenham tentado fazer, né? Vamos brevemente discutir aqui esses exemplos. Bom, o primeiro, descreva os seguintes conjuntos: de menos 18 e o conjunto de intersecção de D de 24 e D de 16. Então, no primeiro caso, os divisores de 6, esse conjunto é formado por menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 6 e 6. Olha, eu fiz aqui, assim, tá bem feio, né, entre aspas. Você pode fazer isso no primeiro momento, mas fica bem mais elegante, né, nós colocarmos na ordem crescente o conjunto, né, fica mais elegante, tá? Então, estou colocando aqui em ordem para ficar mais elegante. Tá? Os divisores de menos 18. Então, é menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 6 e 6, menos 9 e 9, menos 18 e 18. Agora, para calcular o conjunto interseção dos divisores de 24 e 16, primeiro calculamos aqui os divisores de 24, depois formamos aqui o conjunto dos divisores de 16. Lembrando, né, lá da nossa primeira aula, que o conjunto intersecção é aquele onde A pertence, dado qualquer A pertencente ao conjunto, né, ele está tanto no primeiro quanto no segundo. Então, aqui no caso, percebam que menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 4 e 4, menos 8 e 8. Tá? Então, um conjunto formado por menos 8, menos 4, menos 2, menos 1, 1, 2, 4, 8. Gostaria que vocês apenas notassem, né, que conjunto que é esse. O D inter 24, 16, ele me forneceu esse conjunto. Mas que conjunto que é esse? Né? Percebam, né, que esse conjunto ele é o conjunto dos divisores de 8. Ok? Essa ideia já nos leva também para o segundo exemplo, né, que diz o seguinte, né, que nome se dá ao inteiro M, tal que D de A inter D de B é igual a D de M. Okay? Vamos tomar como exemplo o D de 16 e D de 24 que nós fizemos anteriormente. Né? Percebam, né, que como nós vimos, que a interseção de D16 e D de 24 resultou nesse conjunto. 1 menos 1, menos 2 e 2, menos 4 4, menos 8 e 8. Ou seja, que esse cara é o conjunto dos divisores de 8. Né? A pergunta agora seria, né, quem é M tal que D de 16 inter D de 24 resultou em D de M? Né? Ou seja, resultou nos divisores de qual M? No caso, a gente viu que é 8. Então, ou mais ou menos 8, né, na verdade. Então, quem é esse M? Né? Esse M é mais ou menos 8, certo? É nesse exemplo em particular. Agora, quando a gente tenta pensar de uma forma geral, quem que é M? É isso que o exercício está perguntando, né? Quem será que é M? E nós vamos cair nessa definição, né? Seja M pertencente a Z, tal que o conjunto de interseção dos divisores de A e dos divisores de B resulta nos divisores de M, para A e B pertencente aos inteiros, dizemos que M é o máximo divisor comum entre A e B. Ok? Então, no caso aqui desse exemplo, 8 é o máximo divisor comum entre 16 e 24. Ok? Como tarefa, né, como desafio, eu vou pedir para vocês pesquisarem. Eu vou escrever isso lá nos comentários. Eu gostaria que vocês pesquisassem, descobrissem um método, um algoritmo para estar descobrindo o máximo divisor comum entre dois números. Porque até agora o procedimento que nós temos, se eu quero achar o máximo divisor comum entre 16 e 24, tenho que listar os divisores de 16, tenho que listar, né, o conjunto formado pelos divisores de 24 e calcular a sua intersecção. O conjunto formado, né, vai me dar o M que eu estou procurando. Então essa é pela definição. Mas será que existe algum algoritmo que faz esse trabalho para mim? Então
como tarefa, né, vocês vão estar pesquisando a existência desse algoritmo. Chegamos agora no terceiro exemplo, né? Ele perguntava o seguinte: quando D de A inter D de B é igual a 1 e menos 1, qual é a relação existente entre A e B? Para ficar melhor, para um melhor entendimento, vamos pegar dois números como exemplo. Vou pegar aqui 4 e 9. Calcular os divisores de 4. Divisores de 4, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 4 e 4. Vamos formar o conjunto dos divisores de 9. Menos 1 e 1, menos 3 e 3, menos 9 e 9. Se nós calcularmos a intersecção de D de 4 e D de 9, o único resultado que nós vamos encontrar, né, é o conjunto formado por menos 1 e 1. Nesse caso, nós vamos dizer que 4 e 9 são primos entre si, certo? Então, dois números A e B pertencentes a Z são chamados de primos entre si, quando os divisores de 9, os divisores de a intersecção do conjunto dos divisores de A e de B resulta no conjunto menos 1 e 1. Okay? Então, 4 e 9 são primos entre si, 5 e 13 são primos entre si. Será que números pares podem ser primos entre si? Será que números primos são primos entre si? Será que números ímpares são sempre primos entre si? São algumas perguntas que nós, enquanto professores de matemática, sempre precisamos estimular nos nossos alunos. E eu estou estimulando essas perguntas em vocês. Será que isso funciona? Pensem sobre isso, ok? Bom, pessoal,